Tem uma coisa que quase ninguém fala quando o assunto é trabalhar no Japão: o custo de ficar parado. Eu não estou falando só de ficar parado na linha de produção esperando a próxima peça. Estou falando de estar parado financeiramente. Muita gente vem para cá com um plano, trabalhar, juntar, mandar dinheiro para o Brasil e no começo parece que está funcionando. Você consegue comprar um carro, ajudar a família, fazer umas viagens, mas depois de um tempo você olha para trás e percebe que apesar de todo o esforço, o dinheiro não cresceu, só passou pela sua mão. E a culpa não é sua. Ninguém ensina a investir quando a gente chega no Japão. Pelo contrário, o que mais te falam é guardar o que sobra, como se deixar parado no banco fosse suficiente. Só que a verdade é que existe um outro caminho. Um caminho onde o dinheiro trabalha junto com você mesmo quando você está dormindo depois do turno da noite. Antes de tudo, olha para essa tabela aqui comigo. Muita gente que começa a investir faz o seguinte: olha para a coluna de dividend yield e pensa, opa, essa aqui paga 5%, 6%, 7%, vou nessa. Só que tem um problema. Dividend yield alto não significa que a empresa é boa. Às vezes significa exatamente o contrário, que o mercado não confia mais nela, que os lucros estão caindo ou que ela está em um ciclo de baixa e tentando segurar o investidor com um dividendo chamativo. Isso acontece muito com empresas cíclicas, como essa que está aqui no topo da tabela, né? Ela está pagando quase 6% ao ano, parece linda no papel, mas se você olhar o histórico dela, vai ver que o dividendo ele vai e volta conforme a economia sobe e desce. Não tem consistência. E é aqui que começa o erro de muitos investidores: escolher empresa como se escolhesse o banco que rende mais na poupança. Só que o mercado de ações é outra lógica. O que importa mesmo é o conjunto: lucros constantes, payout equilibrado, saúde financeira e, claro, entender o setor da empresa. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 ações japonesas que estão nessa lista, mas de um jeito diferente. A gente não vai olhar só para o número do dividendo, vamos olhar para o que está por trás dele. E aí sim, você vai entender qual dessas 3 realmente vale a pena e qual só parece boa no papel. E lembre-se que isso não é nenhuma recomendação de compra. Esse vídeo tem caráter 100% educativo. Através desse vídeo eu quero que você tenha insights relevantes de como montar uma carteira de investimentos diversificada. E se inscreva no canal e deixe o seu like também, que isso é muito importante. A primeira ação que eu quero te mostrar, a Kobe Steel, é uma empresa que, se você já pegou um trem no Japão, você com certeza já usou um produto dela. Ela está por trás dos trilhos, das estruturas metálicas, de peças que ninguém vê, mas que sustentam a base da mobilidade da infraestrutura japonesa. É uma empresa centenária que já passou por crises, escândalos, reestruturações, mas que agora vem tentando se reinventar, principalmente com a demanda crescente por construção sustentável. Agora aqui vai um ponto importante que muita gente ignora: essa é uma empresa cíclica. E como dizia o Peter Lynch, um dos maiores investidores da história, ações cíclicas podem parecer baratas nos piores momentos e caras nos melhores. Ou seja, não é porque ela tem um dividend yield alto num ano que você deve sair comprando. Empresas cíclicas não pagam dividendos consistentes, elas seguem o ritmo da economia. Quando o ciclo está bom, elas brilham, mas quando o ciclo vira, o dividendo desaparece junto com os lucros. Então, se você busca renda constante, essa pode não ser a melhor escolha. Mas se você entende o timing e o ciclo da indústria, pode ser uma boa oportunidade de valorização no longo prazo. A Kobe Steel, como toda empresa do setor siderúrgico, é um exemplo clássico de ação cíclica. Isso significa que os lucros dela sobem e descem conforme a economia acelera ou desacelera. E como ensinava o Peter Lynch, nessas empresas, dividendo alto nem sempre é bom sinal. Às vezes, é só um reflexo de um pico momentâneo no ciclo. Se você quiser se aprofundar ainda mais, eu tenho uma área exclusiva aqui no canal, o nosso clube de membros. Lá eu posto vídeos fechados, onde eu analiso empresas com muito mais detalhe, mostro números, explico estratégias e tiro dúvidas direto com a galera que faz parte. Então, se você quer evoluir como investidor e caminhar comigo nessa jornada, clica aqui embaixo, seja membro e vem para o time. A segunda, JFE Holdings. Empresa também é do setor de aço e infraestrutura pesada. Só que, diferente da primeira, essa aqui é mais robusta financeiramente e tem uma presença ainda mais forte em obras de grande escala, tanto no Japão quanto fora dele. Aço naval, aço para construção civil, para ferrovias e até projetos ligados à energia. Ela está em tudo. Ela tem uma gestão mais estruturada, mais caixa e consegue manter um certo nível de previsibilidade. E por isso vem conseguindo pagar dividendos de forma mais estável do que a concorrente mais fragilizada. Mas ainda assim vale lembrar, estamos falando de uma empresa cíclica também. A lógica continua sendo a mesma. O lucro e o dividendo dela são bons quando o Japão ou o mundo estão investindo pesado em infraestrutura, mas podem cair quando o ciclo vira. Ou seja, é uma boa empresa para quem quer estabilidade setorial, mas não dá para contar com os dividendos constantes, como se fosse um fundo imobiliário. Se você está pensando em longo prazo e aceita essas oscilações de lucros, ela pode fazer sentido na sua carteira. Mas é importante ter consciência do risco do setor e entender que esse tipo de empresa exige um olhar mais estratégico,
como dizia o próprio Peter Lynch. Agora a terceira ação, a gigante silenciosa da saúde. Agora que você ficou até aqui, chegou a hora de falar da ação que, na minha visão, é a mais interessante entre as três, Takeda Pharmaceutical. Especialmente se o que você busca é estabilidade, presença global e dividendos mais consistentes. Essa empresa é do setor farmacêutico, atua em 80 países, investe bilhões em pesquisas e desenvolvimento todos os anos e está presente em praticamente todas as farmácias aqui do Japão. Além de ser referência mundial em tratamentos contra doenças autoimunes, distúrbios do sangue e câncer. E por que eu gosto tanto dela? Porque ela não depende do sobe e desce da economia para continuar lucrando. Remédio é como arroz aqui no Japão, tem demanda o tempo todo. E é exatamente isso que torna os lucros dela mais estáveis. E, consequentemente, os dividendos também. Enquanto muita empresa cíclica promete dividendos e depois corta, essa aqui vem distribuindo de forma previsível ano após ano, mesmo enfrentando concorrência pesada e desafios do setor. E apesar de não ter o maior dividend yield da lista, o que ela entrega tem nome, consistência. É o tipo de empresa que cabe muito bem numa carteira de longo prazo para quem quer construir patrimônio com calma, com segurança e com previsibilidade. Claro, isso aqui não é uma recomendação de compra, é a minha visão como educador financeiro, olhando para fundamentos e consistências no pagamento de dividendos. Agora que você conheceu essas três ações, dá para perceber uma coisa importante. Não existe uma empresa perfeita para todo mundo. O que existe é uma carteira bem montada, com empresas que se equilibram entre si. Enquanto duas dessas ações são mais sensíveis a ciclos da economia e podem brilhar em momentos de crescimento, a terceira é mais estável, previsível e defensiva. E é exatamente isso que uma carteira precisa: equilíbrio, crescimento e segurança. Muita gente comete o erro de montar uma carteira só com ações que pagam dividendos altos, ou só com ações que parecem baratas. Mas a verdade é que a diversificação, ela não é quantidade, é qualidade combinada com lógica. Você pode começar pequeno, com 2 ou 3 posições bem pensadas, e com o tempo ir montando uma carteira que aguenta pancada quando o mercado cai e que aproveita as oportunidades quando ele sobe. Tudo isso respeitando o seu perfil, o seu momento e a sua realidade financeira. E tem mais uma coisa que pouca gente fala: investir não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre ganhar liberdade. Liberdade de escolha, de dizer não, de levantar a cabeça e falar com confiança. Quando você tem uma reserva financeira, quando os seus dividendos começam a pingar na conta, quando você constrói uma fonte de renda que não depende só do seu esforço físico, cara, até a sua postura muda no trabalho. Eu lembro bem que quando eu trabalhava em fábrica, tinha gente que fazia hora extra todo dia, porque não podia dizer não. Mas eu já estava recebendo os meus primeiros dividendos, já tinha um dinheirinho guardado, e teve um dia que vieram me cobrar porque que eu não estava fazendo zangueô aquela semana. Eu olhei e falei: não vou fazer. Ponto. E cara, que sensação de paz. Isso é o que o dinheiro te proporciona. Não é sobre ostentação, é sobre tranquilidade. É sobre viver com dignidade sem aceitar tudo de cabeça baixa. É sobre poder escolher, e para mim isso vale mais que qualquer luxo. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo e tchau.